Queridos irmãos, um bom dia, graça e paz. Irmãos, eu esqueci que o ar estava quebrado, eu vim com roupa de ar-condicionado hoje. Eita Deus, amém, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós vamos precisar fazer um investimento considerável para colocar esse sistema de ar-condicionado para funcionar novamente. Orem por isso, porque a nossa igreja não é uma igreja que dispõe de tantos recursos assim para fazer tanta coisa. E vocês percebem como, pela graça de Deus, nós temos um ambiente muito agradável, né? Tudo funcionando em seu devido lugar. Eu não sei como é que o pastor Rony consegue equilibrar tanta coisa com o recurso que nós temos à disposição. De modo que nós precisamos que mais pessoas da nossa igreja se envolvam, sobretudo com os dízimos, porque é um princípio bíblico, com as ofertas, para que a gente consiga fazer com que a nossa estrutura permaneça confortável e de pé. Vocês percebem que as nossas paredes estão precisando de uma pintura, os motores dos aparelhos de ar-condicionado tiveram um problema, mas nós precisamos fazer um serviço de higienização nos filtros, não é? E tudo isso demanda muito recurso e é tudo muito caro, porque esses aparelhos em especial, eles são maiores que os convencionais, dá para perceber, não é? E o irmão não conseguiu essas peças no comércio aqui de Campina Grande. Ele está tentando comprar ainda no nosso estado para tentar fazer com que esse custo seja mais acessível a nós. Contudo, se ele não conseguir, nós vamos ter que comprar pelo preço que as pessoas estão dispostas a vender no mercado, naturalmente, e pagar a mão de obra dele para fazer com que isso tudo volte a funcionar novamente. E até que tudo isso aconteça, é interessante que você dobre o joelho e ore. Ou então, traga o seu ventiladorzinho, traga o seu leque, traga o seu abanador, porque nós passaremos um tempo interessante. As chuvas, ao que parece, deram uma trégua, né? Orem para que Deus torne o clima mais agradável até que finalmente esse aparelho volte a funcionar. Porque é desconfortável, em primeiro lugar, e em segundo lugar, o fato de nós estarmos nos abanando, num ambiente desconfortável, contribui para que a gente não consiga compreender, para que a gente não consiga assimilar o que está sendo compartilhado aqui, porque você não fica à vontade, as crianças ficam inquietas. Então, tendo tudo isso em consideração, que nós possamos nos envolver mais em nome de Jesus, né? Aqui na nossa igreja nós temos a característica de falarmos muito pouco a respeito de recursos, né? Graças a Deus não nos tem faltado nada. E o pastor Rony não me pediu para falar a respeito dessas questões, isso partiu do meu coração. Eu creio que isso é algo que deve ser compartilhado com a igreja, tá certo? Porque tudo isso aqui é nosso, não é, irmãos? E é muito bom quando você recebe um visitante e ele se atém em um ambiente confortável, agradável, é bem recebido. Tudo isso está dentro do pacote da nossa boa fé. Amém? Dito isso, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 4. Nós vamos dar continuidade à aula que foi iniciada pelo nosso querido seminarista Leandro, que, por sinal, compartilhou conosco uma aula brilhante, elucidativa, esclarecedora, uma aula que nos desafiou intelectualmente falando, que nos encorajou espiritualmente. E agora eu vou tentar dar continuidade ao legado do nosso irmão Leandro, em nome de Jesus. A princípio, meus irmãos, com a ajuda do Senhor, nós leremos do verso 1 ao verso 8, Romanos capítulo 4, do verso 1 ao verso 8, a palavra do Senhor nos diz assim: que diremos, pois? Deixa eu refazer. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Então ele faz uma citação do Saltério: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Amém? Que o bom Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Meus queridos irmãos, vamos orar para que o Senhor Deus nos ajude na compreensão desse texto que é muito importante. Senhor, nós amamos o Senhor.
E nós agradecemos a Ti, ó Deus, porque por meio da Tua muita misericórdia nós reunimos força suficiente para subirmos mais uma vez à Tua casa, esse local público de adoração. Meu Deus, ajuda-nos a compreender essa passagem que é tão importante para a nutrição das nossas almas eternas, para a elaboração da nossa teologia, para a edificação da nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, assim como em seu tempo o Senhor ajudou o apóstolo Paulo, que quando inspirado por Ti, escreveu para todos nós essas palavras preciosíssimas. Permita que o mesmo Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, que inspirou o apóstolo Paulo, agora nos ilumine, para que nós possamos guardar um bom depósito acerca de todas as verdades que o Senhor vier a nos propor aqui. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, para que nós possamos apreender a Tua palavra, guardá-la em nosso coração e compartilhá-la em tempo oportuno. Meu Deus, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos, nós estamos diante de um dos capítulos mais belos de todo esse documento. Nós temos uma teologia robusta aqui, que foi compartilhada pelo próprio Senhor Jesus para com o apóstolo Paulo. Desde quando Paulo foi alcançado por meio da graça de Deus, tendo aquele encontro pessoal com o Senhor Jesus no caminho para Damasco, Deus havia compartilhado com ele que haveria de se manifestar a ele, de per si, face a face, pessoalmente, para esclarecer ao apóstolo Paulo pontos que seriam preponderantes para a nossa fé. Quando você estuda, por exemplo, acerca da Santa Ceia do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo inicia a partir do verso 23 dizendo o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. É como que se, em outras palavras, o apóstolo Paulo tivesse recebido do Senhor a graça, a benesse, de fazer uma espécie de seminário particular com o Senhor Jesus, por ocasião daqueles 3 anos em que ele esteve nos desertos da Arábia, estudando as escrituras do Antigo Testamento, para fundamentar a sua doutrina da justiça por meio da fé, que é justamente a doutrina que nós iniciamos o estudo no capítulo 3 de Romanos, a partir do verso 21. Agora, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai fundamentar a premissa de que tanto judeus como gentios são salvos exclusivamente por meio da graça, através da fé. Ele segue o fluxo do seu pensamento em Romanos, ele continua atacando o seu tema principal. Contudo, as informações que nós encontramos em Romanos capítulo 4, nós só encontramos na teologia paulina. E a ideia que subjaz por trás dessa verdade tem a ver com o fato de que Paulo teve um relacionamento muito vívido e muito próximo com o Senhor Jesus. A teologia que é elaborada por ele aqui não é elaborada por nenhum outro teólogo desse momento histórico que ele viveu. Graças a Deus nós somos abençoados pelo Senhor com muito suporte teológico. Há pelo menos 2000 anos esse texto foi escrito. Nós temos teologias bíblicas, nós temos chaves linguísticas, teologias sistemáticas, nós temos o cânon das Sagradas Escrituras fechado, completo, à nossa disposição. E bem assim, com todo esse suporte, tendo a iluminação do Espírito Santo, ainda é tarefa árdua, dura, compreender toda a teologia que o apóstolo Paulo destila para nós aqui. Portanto, percebam como Paulo foi um homem bem-aventurado para a glória de Deus. Como Deus foi generoso para com ele, quando o revelou e o inspirou a escrever essas notas preciosas que nós temos aqui. E eu creio que com a ajuda do Espírito Santo, nós haveremos de depositá-las sobre as tábuas de carne do nosso coração. Pois bem, como é que nós podemos construir um contexto para compreender o capítulo 4, com base naquilo que nos ensinou tão claramente, tão cristalinamente o professor Leandro? Ora, no capítulo 1 de Romanos, no verso 16 e no verso 17, o apóstolo Paulo diz que não se envergonha da doutrina que ele está prestes a compartilhar conosco, o Evangelho, porque no entendimento do apóstolo Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do gentio, visto que a justiça de Deus se revela nessas boas novas, nessa mensagem da última hora, se revela no Evangelho de fé em fé, assim como está escrito: o justo viverá pela fé.
Vocês devem lembrar que nesse momento Paulo não declara para nós o objeto da nossa fé, ele não diz em quem nós precisamos crer, mas ele prefere nos falar a respeito da nossa doença, do abismo que nos separava de Deus, que era o pecado. Tendo compartilhado conosco a respeito do pecado, no final do capítulo 1, e depois no capítulo 2, estando lá no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim, verso 22, Romanos 3, 22, justiça de Deus mediante a fé. Então ele compartilha conosco o objeto, em quem nós devemos depositar nossa confiança. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram, judeus pecaram, gentios pecaram, isso está provado nos capítulos 1 e 2, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a partir desse verso 23 de Romanos capítulo 3, Paulo começa nos falando a respeito da maneira com que Deus nos imputa a sua justiça através do sacrifício vicário de Cristo. Deus faz isso gratuitamente, por meio da sua graça, através do pagamento que foi feito no sangue do Senhor Jesus, como propiciação para perdão dos nossos pecados. E nós vimos em domingos anteriores que nós, os eleitos, os salvos, nós não contribuímos com absolutamente nada para a nossa própria salvação. E pelo fato de nós não contribuirmos, de nós não somarmos, mas de tão somente recebermos por meio da graça através da fé, o apóstolo Paulo diz assim, no verso 27 de Romanos capítulo 3, ora, se o homem não contribui com absolutamente nada para a sua própria salvação, onde é que fica o orgulho do homem? O homem tem do que se orgulhar? Claro que não. Porque se o homem não contribui, se o homem não soma, se o homem não implica, se ele é passivo, ele não tem do que se orgulhar. Pelo contrário, todo o orgulho do homem é excluído. Então Paulo diz, por que lei das obras? Não. Se o homem não contribui, se não há nada que o homem possa oferecer a Deus para que em troca Deus o salve, o orgulho do homem é retirado, não com base nas obras da lei, pelo contrário, mas com base tão somente na lei da fé. De modo que Paulo diz no verso 28, concluímos, pois, que o homem é justificado de que forma, irmãos? Pela fé, independentemente das obras da lei. Então Paulo faz uma pergunta provocativa no verso 29 do capítulo 3, ele diz, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? E ele próprio responde, sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual por meio da fé justificará o circunciso, leia-se o judeu, e por meio da fé o incircunciso, quer seja o povo da aliança no Antigo Testamento, os nossos amados judeus, os nossos irmãos preciosos judeus, quer sejamos nós os gentios, que não somos o povo da aliança, que somos a figueira brava, tanto eles como nós só podemos ser salvos unicamente por meio da graça, através da fé. Quando Paulo diz isso, ele pressupõe que a comunidade lá da igreja de Roma, que estava recebendo essa carta que nós estamos estudando mais uma vez pela manhã, ficaria intrigada. Ora, se tanto judeus como gentios são salvos por meio da fé, e no Antigo Testamento, aparentemente a salvação era por meio das obras, como é que nós podemos conciliar essas verdades? Afinal de contas, lá no Antigo Testamento a salvação era pelas obras ou era pela fé? Você percebe como é um ponto teológico interessante? Se eu perguntasse a você hoje pela manhã, eu sei que vai ficar fácil porque você já teve aula domingo passado sobre esse mesmo assunto, mas vamos imaginar que você tivesse faltado a aula do domingo passado, um grande desperdício de alegria para a sua alma eterna, e eu propusesse dessa maneira a você: no Antigo Testamento a salvação era pela lei ou era pela graça? O que honestamente você me responderia?
Se porventura existir pelo menos uma pessoa preciosa nessa manhã aqui, ou telepresencialmente pela internet, respondendo assim: eu acho que no Antigo Testamento era por meio das obras, essa aula é para você. Porque a salvação no Antigo Testamento não era, em hipótese alguma, por meio das obras. A salvação sempre foi por meio da fé. Independentemente das obras da lei, como diz o apóstolo Paulo. Então, pastor, como é que nós podemos harmonizar esse pensamento? Ora, viveu há alguns poucos anos atrás, nos Estados Unidos, um teólogo robusto, homem de Deus, de uma mente prodigiosa, chamado R.C. Sproul. E o R.C. Sproul diz algo que é elucidativo para a nossa discussão aqui. Algo muito simples, que é fácil de compreender. Sproul vai dizer que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento a salvação era pela graça, através da fé, com uma diferença. E aí você vai prestar atenção agora e anotar. A diferença é que os santos do Antigo Testamento, eles olhavam para a frente. Eles acreditavam na promessa de que um dia o Messias viria. E em sua morte vicária nos perdoaria de todos os nossos pecados, por meio da graça, através da fé. Eles acreditavam no Messias que viria, logo eles olhavam para frente. Viveram numa época em que Jesus não havia nascido ainda. E quanto a nós, que estamos vivendo na época presente, de que maneira nós somos salvos? Da mesma forma que eles, com a diferença de que, se eles olhavam para frente, nós olhamos para onde? Para trás. Nós acreditamos na verdade de que o Messias já veio, de que ele fez tudo aquilo que precisava ter feito, e que na vitória do Calvário nós encontramos vida e vida em abundância. Você pode até, nas suas anotações, Fabiana, fazer o seguinte desenho: desenha a cruz, e em um dos braços da cruz você coloca assim, Antigo Testamento, e a setinha para frente. No outro braço da cruz você coloca Novo Testamento e a setinha para trás. E no poste fixo da cruz você escreve assim: Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da tribo de Judá, Leão da tribo de Judá, aquele que fecha e ninguém abre, abre e ninguém fecha, brilhante estrela da manhã, rosa de Saron, lírio dos vales, raiz de Jessé, Emanuel, Deus conosco, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte. Enfim, usa a tua imaginação aí. O Herman Ridderbois, um poderoso teólogo presbiteriano, ele vai dizer o seguinte: toda a história da humanidade se consuma na cruz. Tudo que veio antes é preparação para a cruz, e tudo que veio depois são meros desdobramentos. A apoteose da nossa fé, a grande vitória do Senhor Jesus, ocorre no momento em que Ele sangra por nós, gota a gota, naquele lenho, aquela sexta-feira fatídica, quando a morte foi vencida. O caminho obstruído foi reaberto, e Deus passou a habitar no meio de nós, todos os dias, até a consumação dos séculos. Paulo vai explicar tudo isso que eu tentei resumir para vocês no capítulo 4, dando o exemplo de Abraão. Por quê? Porque como Abraão era e ainda é o pai da fé, as pessoas que eram contemporâneas ao apóstolo Paulo acreditavam que Abraão havia sido escolhido por Deus, não por conta da graça de Deus, não por conta de um favor imerecido, mas por conta do próprio mérito de Abraão. Os judeus daquela época, portanto, acreditavam que Abraão era um homem infalível, que Abraão era um homem tão santo, que fez com que Deus deixasse o trono da sua glória, fosse até a Caldeia primitiva e iniciasse um relacionamento com Abraão para exteriorizar a vida tão santa, tão plena que Abraão possuía. Contudo, nós sabemos, irmãos, que por mais que Abraão fosse sim esse bom homem, esse homem piedoso, esse homem santo, para a glória de Deus, ainda assim Abraão não era perfeito, muito pelo contrário, Abraão era tão pecador assim como nós somos.
De modo que o grande objetivo do apóstolo Paulo é justamente provar que Abraão não foi salvo por meio do seu próprio mérito. Abraão não foi salvo por algo que ele havia produzido e que havia provocado no coração de Deus a necessidade de salvá-lo. Pelo contrário, Abraão, assim como nós, não fez absolutamente nada para que Deus o amasse. Deus simplesmente o amou. Deus o amou apesar dele. Apesar dos seus erros, das suas falhas, dos seus muitos pecados, assim como nós. Dito isso, olhe para o verso 1. O apóstolo Paulo diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? A última sentença que ele havia provocado para a nossa discussão era aquela: que não importa, seja judeu, seja gentio, todos são salvos tão somente por meio da graça, através da fé. E então ele diz: e quanto a Abraão? Como é que Abraão se encaixa nessa nossa discussão? Abraão, que é o nosso pai, segundo a carne. E Paulo usa aquele recurso do interlocutor imaginário que Leandro trabalhou tão bem no domingo anterior. Se você perdeu a aula do domingo anterior, você que acompanha pela internet, vai lá no canal da igreja, assiste a aula, porque você precisa dela para ter conteúdo, para ter contexto para essa aula de hoje pela manhã. Então ele diz, verso 2: porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar. Você percebe que ele está fazendo um link com o capítulo 3? Onde pôs a jactância do homem? Onde pôs o orgulho do homem? A altivez do homem? Paulo diz, foi de todo excluído. O homem não tem que se orgulhar. Agora ele suscita novamente a discussão. Ele diz, se Abraão foi justificado por seu próprio mérito, leia-se, por suas próprias obras, Abraão tem de que se gloriar. Porém não diante de Deus. Porque o que é que diz a Escritura? A Escritura diz que Abraão acreditou em Deus. E acreditar é matéria de obras, de mérito? Não. Acreditar é matéria de fé. Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi, essa é a palavrinha mágica, tá bom, irmãos? Essa é a palavrinha, Fabiana, para circular. Verso 2, ou melhor, verso 3. E isso lhe foi imputado. Aí você circula essa palavra aí. É justamente essa palavra, imputação, que faz a grande diferença entre nós, que somos protestantes, e os nossos irmãos católicos, que permanecem em Roma. Os nossos irmãos católicos somam fé às obras. Eles não creem na doutrina da imputação. Nós acreditamos tão somente na graça por meio da fé. Nós acreditamos que já que nós não contribuímos, aquilo que temos nos é imputado, ou seja, nos é dado, apesar de nós. Enquanto que os nossos irmãos católicos creem que aquilo que eles possuem porque eles produzem e Deus compartilha, Deus soma, junto com aquilo que eles estão oferecendo. Ou seja, na doutrina católica a salvação é fé mais obras. Na nossa doutrina, salvação é tão somente matéria de fé. Deu para compreender, irmãos? Muito bem. Pois o que é que diz a Escritura? A Escritura diz que Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Portanto, perceba, Abraão não possuía qualquer motivo para se gloriar perante Deus, sobretudo no que diz respeito à sua salvação, visto que a Escritura é clara, não há sombra de dúvida aqui. Abraão creu em Deus. E este, leia-se, Deus o considerou justo. É aqui que reside o significado da palavra imputar, do termo imputação. Abraão nasceu em pecado porque ele o herdou de Adão, e além do pecado que ele havia herdado por ser descendente de Adão, ao longo da sua vida, ele somou seus próprios pecados, inúmeros. Nós não temos ideia de quantos, mas por meio da graça, Deus olhava para Abraão e não enxergava isso. Deus enxergava a sua própria justiça. E por que isso era impossível? Porque graciosamente Deus concedeu, Ele deu, foi um presente, um dom da graça, concedido a Abraão
para que fosse possível esse relacionamento. Em outras palavras, Deus olhou para Abraão lá em Ur dos Caldeus e o considerou justo. E o declarou justo. Como isso foi possível? Porque aprove a Deus cobrir Abraão. É uma palavra interessante na língua portuguesa para imputação. Deus imputou a Abraão, Deus cobriu Abraão da sua própria justiça. O que Deus enxergava quando ele olhava para Abraão? Cristo. É interessante, não é, irmãos? É maravilhoso. Abraão era tão pecador como qualquer outro homem. Contudo, aprove a Deus imputar a ele a sua justiça. Abraão não fez absolutamente nada para merecer esse favor. Deus fez isso por ele graciosamente. Então nós voltamos ao que Paulo disse no capítulo 3. Onde é que fica o orgulho de Abraão? Foi de todo excluído. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que Abraão, assim como nós, também foi justificado por meio da fé. Contudo, como é que Paulo prova isso? Ele prova isso por meio da sua famosa metáfora do trabalho. Ele diz assim no verso 4: ora, pensem comigo, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Se eu trabalhei, eu preciso receber. Contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O que Paulo procura nos ensinar aqui? Visto que Abraão não contribuiu com sua própria salvação, visto que ele não trabalhou, Deus não lhe deve absolutamente nada. Muito pelo contrário. Mesmo não tendo trabalhado, mesmo não tendo contribuído, Abraão foi justificado porque ele tão somente acreditou que Deus era capaz de perdoar a sua dívida, ainda que ele não tivesse feito nada para merecer. É matéria de fé. E mesmo essa fé não vem de nós mesmos. Pelo contrário, ela é um dom de Deus. E Paulo, que é brilhante, ainda diz assim em Efésios capítulo 2: não de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém tenha motivo de se orgulhar, para que ninguém seja altivo perante ele. Visto que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então vem aquela famosa frase do nosso evangeliquez: nós não somos salvos por meio das obras, mas nós somos salvos para as boas obras. E é justamente aqui que nós vamos conciliar a teologia paulina com a teologia de Tiago. Porque Tiago vai dizer o seguinte, que a fé sem as obras é morta. O que Tiago está querendo nos ensinar é que se você foi alcançado por meio da graça através da fé, boas obras são uma consequência inevitável. Você não faz para ser salvo, pelo contrário, você faz porque você é salvo. E pelo fruto nós conheceremos a árvore. Todo aquele que verdadeiramente compreendeu a mensagem da cruz ensanguentada e foi transportado do império das trevas para o reino do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, esse inevitavelmente produzirá boas obras. Então Tiago diz: se você disser que tem fé e não tiver obras, para mim a sua fé é insignificante, porque a fé sem obras é morta. Mas a fé que produz boas obras aponta para um organismo vivo. Em outras palavras, se você é regenerado, você compra e paga. Se você é regenerado, você promete e cumpre. Se você é regenerado, você é bom marido, boa esposa, bom filho, bom funcionário, é dizimista na igreja, oferta, porque é um princípio bíblico. Tragam todo o recurso para a casa do tesouro, para que haja manutenção na casa do Senhor. O ar-condicionado quebra, tem que consertar, irmãos.
E o pastor não precisa dar um tapinha nas suas costas, dizendo: ô meu irmão, muito obrigado, é sua obrigação, é minha obrigação, porque Deus tem me chamado biblicamente para isso. Concordam comigo? Glória a Deus, isso é sensacional, visto que não existe absolutamente nada sobre a face da terra que nós pudéssemos fazer para recebermos de Deus como recompensa o seu favor. É por isso que você deve ficar chocado, assim como eu, quando você vai conversar com aquele irmão precioso que tem 10, 20, 30 anos de evangelho, você pergunta para ele: meu querido irmão, por que você acha que você será perdoado por Deus e estará com Ele na glória? Aí ele responde assim para você: porque eu sou gente boa, eu sou boa pessoa. Pergunta para minha esposa aí, pergunta para os meus filhos, vai lá no meu trabalho, sou crente. Entendeu tudo errado. Não há absolutamente nada em todo o universo que você poderia oferecer a Deus para que Deus viesse e abrir a porta do céu para você. Você só estará lá por causa do sacrifício vicário de Jesus. Você precisa dizer: eu vou estar no céu porque por causa do meu pecado eu próprio deveria morrer. Só há perdão de pecados quando há derramamento de sangue. O salário do pecado é a morte. Para que a sua palavra não caia por terra e Deus não se contradiga, a alma que pecar, essa alma deve morrer. Contudo, eu creio que por meio da graça, através da fé, Jesus tomou o meu lugar e morreu por mim quando eu próprio deveria morrer. Eu creio que na morte de Jesus a minha dívida foi paga. Aquilo que eu devia fazer, Jesus fez por mim. E tudo que eu preciso fazer agora é me apropriar dessa verdade graciosamente através da fé. E quando isso acontecer, o meu pecado será perdoado, o meu organismo morto será regenerado, o meu coração de pedra será substituído por um coração de carne, e eu serei finalmente uma nova criatura. Os meus pecados do passado serão perdoados e tudo terá se feito novo. Essa é a fé que salva. Aquela fé que diz para você que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo, sangrando na cruz pelos ímpios. Quando nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, nós fomos aproximados por meio do sangue de Cristo. Ele que é a nossa paz. E agora nós estamos alicerçados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E agora nós somos família de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E agora nós concordamos com Davi, que diz o seguinte, Romanos capítulo 4, verso 6: bem-aventurado é o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Verso 7: bem-aventurado é aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Por que é que Davi diz isso? Porque nós somos perdoados, tendo em vista uma dívida que nós não tínhamos a menor condição de pagar. Nós não tínhamos acesso ao nosso credor, tampouco a moeda que ele estava apto, propício, inclinado a receber. Nós não tínhamos absolutamente nada. Como é que a Bíblia elucida isso? Torna isso claro. Ela diz: você estava morto, e um morto não paga dívidas. Então Jesus foi lá e perdoou a iniquidade do seu coração, quitou uma dívida que era sua, afastou de sobre você a ira de um Deus santo que estava prestes a te castigar e te escreveu uma nova história. Davi diz: você é a pessoa mais feliz da terra, porque Deus olha para você e vê em você o filho dele, lhe atribui a sua justiça gloriosa e não vê a hora de passar toda a eternidade com você na glória criada por ele próprio. Diga para o seu próprio coração nesse momento: filho de Adão,
A minha dívida foi paga. Eu estou livre. Jesus pagou a minha dívida. Eu não tenho mais o que temer. O meu Deus não se encontra mais irado comigo. Pelo contrário, Ele foi apaziguado, a sua ira foi afastada. O caminho outrora obstruído agora está aberto. E assim como diz o autor do Tratado aos Hebreus, tenha coragem, para usar o mesmo termo dele, tenha ousadia, meu irmão, de entrar no Santo dos Santos e conversar face a face com o seu Deus pelo caminho que te foi aberto pela vitória do Calvário. Não é extraordinário, irmãos? Mas é magnífico. Por isso Paulo diz, Gálatas capítulo 6, verso 14, longe de mim alegrar-me em qualquer outra coisa, senão na cruz do meu Senhor Jesus Cristo. Sim, é verdade, Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, por meio da fé, o que é que diz o texto? Temos paz com Deus. Você não tem ideia do que isso significa. Paz com Deus. Você pode ter problemas em todas as demais áreas da sua vida. Se você tem paz com Deus, você tem tudo, meu irmão. Porque tudo mais é acessório. Tudo mais só pode te prejudicar aqui. Você tem paz com Deus, diga para o seu coração, está tudo bem. Eu sou mais que vencedor, eu sou vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, vamos continuar aqui no capítulo 4. Olha o que Paulo vai dizer no verso 9. Com o contexto criado, vai ficando cada vez mais fácil. Paulo diz assim: vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, leia-se sobre os judeus, ou também sobre os incircuncisos, os gentios? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Eu lembro que na aula, o Leandro falou assim, é circuncisão, incircuncisão, circuncisão, incircuncisão, vamos entender isso aqui, né? E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser o herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Do verso 9 ao verso 15, trocando em miúdos, o que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Paulo está propondo o seguinte argumento teológico, a seguinte reflexão teológica. Meus irmãos, quando Deus foi lá em Ur dos Caldeus e graciosamente disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu ainda te mostrarei. E por meio da fé, Abraão acreditou em Deus e aquilo lhe foi imputado para a justiça. Quando isso aconteceu, Abraão era um circunciso, ele já havia passado pela circuncisão, ou ele era um incircunciso? E a resposta é, ele era incircunciso. Em outras palavras, a fé veio antes da circuncisão. A circuncisão, portanto, é um mero sinal exterior de algo que já havia acontecido aonde? No coração, simples assim. Deu para compreender, irmãos? É isso que Paulo está dizendo, verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os circuncisos? A fé foi imputada a Abraão para a justiça ou foi por meio das obras? Como é que ela foi atribuída? Ele já havia feito a cirurgia ou não? Então Paulo responde no final do verso 10. Ele não viveu essa experiência no regime da circuncisão. Ele ainda não havia recebido o sinal. Pelo contrário, tudo isso aconteceu quando ele ainda era incircunciso.
Perceba como Paulo ataca este ponto para que não reste nenhuma dúvida. É como que se ele afirmasse categoricamente: é claro que a justificação é para todos os que creem, sejam judeus, sejam gentios. E a prova disso é que Abraão foi chamado sendo ainda incircunciso. Ele ainda não havia recebido o sinal. Verso 11, ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Abraão recebeu aquele sinal, ele passou por aquele ato cirúrgico para exteriorizar uma mudança que já havia acontecido no seu coração. É por isso que em Romanos capítulo 2, Paulo vai dizer: a circuncisão verdadeira não é aquela que é exterior, mas é aquela que é interior. E judeu verdadeiro não é aquele que é meramente na carne, mas aonde? No coração. Vamos fazer uma aplicação para nós que somos evangélicos, que vivemos aqui nesse tempo histórico atual. É muito pouco, meu irmão, apenas afirmar com seus próprios lábios que você é evangélico. Qualquer um pode afirmar que crê. Se você meramente diz que crê, a sua fé é semelhante à fé dos demônios. Os demônios não apenas afirmam que acreditam em Jesus, mas eles tremem perante essa verdade. A sua fé precisa ser acompanhada de uma transformação interior, assim como aconteceu com Abraão. Primeiro ele foi transformado em seu interior, ele foi regenerado, depois ele recebeu a circuncisão. Você primeiro precisa ser lavado, você primeiro precisa ser transformado, você primeiro precisa nascer de novo, e depois declarar isso com seus lábios. Lembre das palavras do Todo-Poderoso: esse povo me louva com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O nosso coração precisa ser transformado. A salvação ocorre quando ele retira o coração de carne, ou melhor, deixa eu refazer, quando ele retira o coração de pedra e no lugar coloca o coração de carne. É justamente isso que Paulo está procurando elucidar quando ele diz que Abraão foi salvo por meio da graça, através da fé. Verso 13: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência recebeu a promessa de ser herdeiro do mundo. Não, pelo contrário, mas foi por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, e o sacrifício de Cristo não terá valido de nada, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. A lei nunca teve como objetivo nos salvar, pelo contrário, o objetivo da lei sempre foi provar que todos nós somos pecadores. Foi tornar todo o homem culpável diante de Deus, fazendo com que toda a humanidade estivesse calada, sem ter o que argumentar. Ou vocês acham que quando aqueles livros se abrirem por ocasião do juízo final, alguém vai poder dizer alguma coisa? Muito pelo contrário, a palavra nos assevera que os pecadores, perante o grande trono branco de Deus, estarão ali tão cheios de temor e tão convictos do seu próprio pecado que eles clamarão às montanhas e eles dirão: ó montes, caiam sobre nós. Você consegue imaginar o Himalaia cobrindo um pecador? O Everest em suas toneladas e toneladas e toneladas de terra, pedras e gelo? Nem ainda assim, com toda aquela montanha pesada sobre o pecador, ele poderá se ver livre da justiça de Deus. Com seus grandes olhos semelhantes a chamas de fogo. É por isso que nós precisamos de um advogado, para que diante do seu trono glorioso, o Senhor olhe para nós e, ao invés de enxergar os nossos pecados, que Ele venha enxergar a justiça do seu Filho.
e nos salve por meio dele. Só há uma única esperança de salvação para o pobre e pecador: é se apresentar perante o trono da glória de Deus com um advogado justo, santo e fiel. Não é isso que nos ensina a teologia do grande apóstolo João? Filhinhos, o interessante seria que vocês não pecassem, mas se porventura ocorrer um acidente e vocês pecarem, não se desesperem, visto que vocês possuem um advogado que não perde, mas que está sempre em triunfo. E é nele que reside toda a nossa esperança. É por causa dele que o nosso coração se encontra em paz. Então, qual é o objetivo da lei? Gálatas capítulo 3, versículo 24. O objetivo da lei foi nos conduzir a Cristo, mostrar a necessidade desesperadora que nós temos dele. O objetivo da lei sempre foi deixar claro para nós que nós carecemos da graça, por meio da fé. Meus irmãos, até aqui está claro. Nossa irmã Fabiana não para de anotar. Depois, se você tiver alguma dúvida, você assiste novamente essa aula e pega as anotações de Fabiana, né? Vamos caminhar para o final, irmãos. O verso 16 diz assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que havia lhe prometido, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado isso em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por nossa causa, por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Muito bem, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Paulo está dizendo que se fez necessário que Deus se relacionasse daquela forma com Abraão, sendo ele ainda um incircunciso, não tendo recebido ainda a circuncisão, para que ficasse claro, para que não restasse dúvida, que Abraão não foi salvo por causa da circuncisão. A circuncisão veio depois. Abraão não foi salvo por causa da lei. A lei veio depois. Abraão foi salvo por meio da fé. Como? Verso 16: segundo a graça, a fim de que ficasse claro, que ficasse provado para toda a sua descendência, que ele não foi salvo no regime da lei, ele foi salvo por meio da fé. É por causa disso que ele é o pai de todos nós, porque ele acreditou em Deus, assim como nós agora estamos acreditando. E assim como foi a ele, também a nós, essa fé foi creditada em nossa conta como justiça. E Abraão se tornou o primeiro de muitos outros que viriam. É por causa disso que ele é o pai de muitas nações, porque assim como ele acreditou, nós também acreditamos. Assim como ele, nós acreditamos no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem.
Mas em matéria de fé, como foi que tudo isso se processou? Então Paulo nos explica. Verso 18, ele diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, assim como lhe fora dito, dessa forma será a tua descendência. O que é que Paulo está tentando nos esclarecer aqui? Para que ficasse claro que tudo que Abraão estava vivendo era matéria de fé, Deus disse para ele: Abraão, eu não devo absolutamente nada a você. Mas para que fique claro a base do relacionamento que nós temos, e para que isso sirva como memorial para a posteridade, eu visitarei você daqui a 1 ano, e daqui a 1 ano a sua esposa estará com um filho no colo. Quando Deus disse isso a Abraão, ele tinha 100 anos, e a sua esposa Sara era uma mulher de 90 anos. Humanamente falando, é possível que um casal nessas condições ainda consiga gerar? É claro que não. Deus queria deixar claro para nós que toda aquela imensidão de povos que viriam a partir da fé que aquele homem tornou pública, não seria materializada na força do seu braço ou no poder do seu intelecto, porque Abraão não somava em absolutamente nada com tudo aquilo que ele estava prestes a viver. Ele só seria capaz de viver tudo aquilo se lhe fosse dado de graça, sem que ele contribuísse com absolutamente nada. É por isso que nós somos descendentes espirituais, assim como Isaac. E é por causa disso que em Gálatas, Paulo faz a grande diferença entre Ismael e Isaac. Quem é Ismael? Ismael é a força de Abraão, é o seu vigor físico, é a sua capacidade humana. Ismael não é o herdeiro da fé. Mas quem é Isaac? Isaac é milagre, Isaac é graça, Isaac é favor imerecido, é o sorriso em meio à tristeza, é a organização do caos, é a luz que brilha na escuridão, irmãos, e isso é graça. Eu dei um grito agora e Dani olhou assim para a Laura. Perdão, viu, Dani, eu não vou gritar mais não. Deixa Laurinha dormir. Pregador bom é assim, põe as crianças para dormir, irmãos. Sem enfraquecer na fé, verso 19. Embora considerasse que o seu corpo não era mais capaz de viver aquela experiência, visto a sua idade avançada, a idade de Sara. Olha para o verso 20, irmãos, é aqui que nós nos encaixamos. Paulo diz assim: Abraão não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, e aí vem a locução que deveria ser escrita com letras douradas, mas o que? Pela fé, ele se fortaleceu, dando glória a Deus. E aí o Lloyd Jones olha para essa afirmação, dando glória a Deus, e o Lloyd Jones diz o seguinte: Sara nem grávida estava ainda, Abraão, pela fé, já via a criança correndo, e ele dizia, glória a Deus. Nós ainda não chegamos, irmãos, na cidade celestial, mas nós já enxergamos, crendo naquilo que é invisível. Porque se nós acreditamos no que vemos, como será pela fé? Mas quando nós acreditamos naquilo que não vemos, aí sim, nós somos da fé que teve Abraão, que contra a própria esperança creu que Deus seria capaz de cumprir cada palavra que ele estava dizendo. Eu não tenho condições de ver o céu que me aguarda, tampouco Deus que me prometeu, mas por meio da fé eu sei com toda a força do meu coração que tudo isso é real. E um dia nós estaremos lá, irmãos, estando plenamente convicto, verso 21, de que ele seria poderoso para cumprir a promessa, verso 22, e isso lhe foi imputado para justiça. Deus fez a promessa, Abraão acreditou, e isso foi suficiente.
E a vida de Abraão foi poderosamente transformada. E por que se fez necessário que esse patriarca vivesse tudo isso? Em primeiro lugar, para que ficasse provado que tudo que ele estava vivendo era real, e para que isso servisse como um testemunho para nós que estamos aqui hoje. É o que Paulo diz a partir do verso 23. Perceba se não é dessa forma. Ele diz: e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também, olha como nós somos privilegiados, irmãos, mas também por nossa causa, posto que a nós, aí Fabiana é a palavrinha para grifar, no verso 24, posto que a nós, aí você circula esse igualmente nos será imputado, ou seja, aquilo que foi dado a Abraão, igualmente nos será imputado. O que foi dado a ele também foi dado a nós. Por quê? Porque nós cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo. Abraão acreditou que um dia o Messias viria e que ele morreria. Nós acreditamos que ele veio e ressuscitou. É fantástico, não é? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Como é que Deus pode perdoar o pecador sem sacrificar a sua justiça? Matando o seu próprio filho. É o que Paulo diz aqui. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões, para satisfazer a justiça de Deus, para que Deus fosse apaziguado, para que a sua ira fosse afastada. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós temos duas verdades que se somam para compor um todo indivisível. Em primeiro lugar, era necessário que Cristo morresse. Porque se Jesus não morresse, ele teria falhado. Se Jesus tivesse feito tudo o que ele fez e não tivesse morrido, nós não teríamos um Messias. Na morte de Cristo, no sangue dele, o nosso pecado foi perdoado. Na morte dele nós morremos. Mas a gente não quer apenas morrer, não é, irmãos? Nós queremos mais. O que é que nós queremos? Nós queremos viver. Ele morreu para perdoar o nosso pecado, a nossa transgressão. Mas não apenas isso, ele também ressuscitou para ser a nossa justificação. Nós estávamos unidos com Cristo em sua morte. Na morte de Cristo nós morremos e o nosso velho homem foi sepultado. Nós deixamos de ser escravos do pecado. E quando Cristo ressuscitou, por meio da fé nós estávamos também unidos a Ele. O nosso velho homem morreu, nós nascemos com Cristo com um novo corpo. Essa é a ideia de regeneração, Romanos capítulo 6. E tendo ressuscitado juntamente com Cristo, nós estávamos agora livres para viver uma nova esfera de relacionamentos, para contrair aquilo que Paulo chamou de um novo casamento. Romanos capítulo 7. Se nós nascemos unidos a Adão, e o homem está unido pelo vínculo do casamento enquanto ele permanecer vivo, uma vez que nós morremos, o que foi que aconteceu com o nosso casamento com Adão? Se desfez. Mas Paulo também está dizendo aqui nesse verso 25 que nós ressuscitamos com Cristo. Se nós ressuscitamos com Cristo, nós ressuscitamos como novas criaturas e podemos contrair um novo matrimônio, sim ou não? Só que agora nós recebemos um novo noivo. Quem é o nosso novo noivo, irmãos? É Cristo. E nós agora estamos unidos a Ele em uma nova e eterna aliança. Qual foi a joia que Ele nos deu para provar que nós estamos casados com Ele? O Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa herança. É a prova de que um dia o nosso noivo virá para nos buscar. E quando ele vier, nós estaremos preparados, com cada coisa em seu devido lugar.
então uma grande festa terá início. E nós estaremos lá, irmãos. E a nossa alegria nunca mais terá fim. Ele inclusive nos fez uma promessa. E Ele vai cumprir nesse dia. Ele olhou para os discípulos reunidos por ocasião da última ceia. E Ele deu a palavra dele. De que nunca mais tomaria do suco da videira. Até o dia em que Ele estivesse reunido mais uma vez. Com aqueles que foram comprados pelo seu próprio sangue. E eu não vejo a hora, irmãos, de chegar nas bodas do Cordeiro e ouvir o meu rei dizendo: eu não falei para vocês? Agora todos nós estamos aqui, então vamos comemorar. Amém? Muito bem, vamos orar. Deu para ficar mais claro na mente de vocês aí, juntando a aula do seminarista Leandro com a aula desse que vos fala a respeito da fé que teve o nosso pai Abraão, e tudo isso vai ser introdução para o próximo episódio, que será o capítulo 5. E sendo Paulo esse escritor tão brilhante, né? Olha como ele inicia o capítulo 5, né? Depois de tudo isso que nós estudamos, lembra de como nós começamos Romanos? Completamente depravados, alienados de Deus. Tanta coisa aconteceu do capítulo 1 até o final do capítulo 4, né? De modo que no princípio do capítulo 5, Paulo começa assim: justificados, perceba, Jesus morreu por causa da nossa transgressão e ressuscitou para a nossa justificação. Paulo apanha esse gancho do final do capítulo 4 e no princípio do capítulo 5 ele diz assim: justificado, vírgula, pois. O que significa essa palavra pois? Justificados, vírgula, com base em tudo que a gente estudou do capítulo 1 ao capítulo 4, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O Lloyd Jones dizia que Romanos capítulo 5, verso 1 devia ser colocado num quadro e ser fixado na sala de estar da nossa casa, para a gente ler essa frase todos os dias. No dia bom e no dia mau. Todas as vezes que você olhasse para o quadro, você lembrasse assim: tá tudo bem, estou em paz com meu Deus. Isso aqui é coisa pequena para resolver, né?